E tem os troféus também, né? Então, estimula o entrosamento entre as equipes. Normalmente, quando você destrói uma peça do adversário, é a cortesia, cavalheirismo. A menos que o adversário consiga reaproveitar aquela peça, te dá essa peça ali de presente, espólio de perigo. Então, a gente tem lá essa caixinha de troféus, né? A gente guarda com carinho. Tá? Alguns cuidados após a competição. Bateria, guardar em geladeira, de níquel cadmio, né? As de chumbo, nunca ouvi falar de geladeira. Eu acho que não precisa, mas de níquel cadmio. Na verdade, a temperatura baixa sempre ajuda, né? Vai ter uma reação química. Mas... Para tirar parafuso, de novo, aquela dicasinha de passar uma treme ou um parafuso para caber numa chave de fenda, um parafuso decepado, uma chave de boca, né? Ou numa chave de fenda. Normalmente a chave de boca é melhor, tem mais torque, né? Mas se o parafuso estiver todo dentro da peça, às vezes o jeito é uma chave de fenda. Fazer um risco rasgando ali para botar a chave de fenda. Se ele tiver um pouquinhozinho para fora, né? Bem pouquinho já é suficiente para a chave de fenda. Ou então tascar uma solda ali, né? Soldar uma porca, né? Você pega a ponta do parafuso, coloca uma porca em cima e tasca a solda ali no meio dele. Então depois que a gente pega a sua porca que você colocou ali e sai sem parafuso. Segunda-feira não dá para acertar o fundo da porta no sementeira na segunda-feira. E aqui é só um exemplozinho, isso aqui foi uma inspeção que a gente fez no eixo do programa da gente, inspeção para saber se então, aqui é uma técnica que chama de líquido penetrante, onde você tem dois sprays, né? Você tem você primeiro limpa a peça, você quer saber se tem alguma fissura nela, uma rachadura, uma trinca, né? Você passa um líquido de uma cor berrante, com essa cor vermelha, né? Espera um tempo, se tiver uma fissura, esse líquido vermelho, no caso, vai entrar para dentro da fissura. Aí depois o que você faz? Você limpa essa peça inteira para não deixar nada do vermelho. Se tiver vermelho, ele vai estar dentro da fissura. E você bota um revelador, que é um spray que deixa o eixo parecendo que foi congelado, tem um aspecto de neve assim. E o que vai acontecer é que depois de um tempo ele vai absorver a tinta que estaria dentro da trinca. Então, se houver alguma fissura, alguma trinca, vai aparecer um risquinho vermelho exatamente naquele local. É a tinta que tinha ficado presa dentro dele depois que você limpou. Então, essa é uma técnica bastante barata para você descobrir trincas, né? É importante sempre desmontar os robôs e procurar os usar em imprensa. Ele pode quebrar e pode cair em cima do robô. Bom, aqui tem algumas causas aqui, bastante comuns aqui de um robô perder o combate. Isso tem no tutorial também, mas basicamente baterias, o fio se soltando, então prende bem as baterias. A gente não só prende as baterias, a gente passa uma fita silvertape no conector, tá? Motores de baterias, outros componentes se soltando também, usa laçadeira, usa sempre prende com colar, prende de forma firme, né? Corrente saindo das coroas, evita usar correntes, prefere usar correias, tá? Que é mais difícil não sair. Tá? Interferência no rádio, tá? Então tomar cuidado, garantir que você tem uma antena ali, no caso 75 MHz, né? Ou então usa um sistema de 2.4G, que é muito mais eficiente, né? O sinal dele é muito melhor. A bateria, quando foram bem carregadas, usa sempre um carregador eletrônico, né? Especial para ela. Né? Controlador de velocidade fuma, né? Então tem certeza que você tem um controlador de velocidade que aguenta aquelas correntes elevadas. Né? Ruptura de rebites, parafusos ou portas. Né? Não usar rebites, tá? Isso aqui que vocês têm aqui, por exemplo, do robô que os rebites foram todos arrebentados aí. Usa parafuso só de classe alta, assim, de resistência alta. No caso, o sextavado seria o 8.8 ou a classe 12.9 cruzada. Né? Tomar cuidado com robôs muito baixos. O robô, se ele ficar muito distante ao chão, ele pode travar na ele. Então, garante pelo menos uns 6 a 10 milímetros de distância do fundo do robô no chão para ele ficar preso. Né? Motores com baixa potência, então sempre faz uma conta, ele sempre acha que o motor vai ser suficiente, mas em combate nunca, não existe a palavra exagero em combate, nem superdimensionamento. Quando você acha que você está exagerando, você tem um adversário que exagerou mais que você e menos que você. Então você tem que estar sempre tentando chegar no limite do possível.
fusíveis queimando, né? ou não use fusíveis na prática, né? Melhor. Fios e componentes elétricos entrando em curto, motores subdimensionados esquentando, né? Engrenagens subdimensionadas, né? Motores a combustão que morrem no não partido, é um problema sério de motores a combustão que não tem uma confiabilidade muito alta, né? Componentes saltando, principalmente aqueles presos com set screws, presos com aqueles screws, usa sempre chavetas neles, tá? Eixos se rompendo ou empenando, nunca usa eixo de aço doce, aço 1020, que ele vai empenar, usa sempre eixo de aço temperado, aço 4340, até o 1045 seria mais barato. Tá? Usa o 1045, mas temperado e revenido, ou então 4340, temperado e revenido, até o 4130 que ele pode usar, ou então eixo de titânio talvez seja a melhor solução com o menor peso, mas aí o custo começa a ficar elevado. Rodas travando no robô, né? Esse é outro problema. Deixa sempre um espaço razoável entre o robô entre a roda e as paredes do robô. Porque se a sua roda empenar um pouquinho e ela encostar no robô, como nesse exemplo aqui, tá vendo? O eixo empenou e a roda travou no próprio robô. Tá? O robô vai parar de andar. Então deixa sempre um espaçozinho, uma folga, né? Para permitir que a roda sofra até um pouquinho de empenamento, mas o robô já continue andando. Melhor se o robô andar capenga ali, com a roda meio empenada, do que ele parar de andar porque a roda travou. Furos em rodas infláveis, não use rodas infláveis, enche de poliuretano por dentro, se quiser usar uma roda pneumática. Falta de proteção contra armadilhas na arena, isso não vem ao caso para a gente, que a nossa arena não tem armadilhas, mas tem algumas arenas lá mais antigas, lá nos Estados Unidos, que tinham armadilha, com sabão, tinha serras que saíam no chão, né? Tinha robôs que botavam azulejo de cerâmica ou de alumínio, que é muito duro, embaixo do robô para evitar de sofrer, de ser cerrado ao meio do robô. Então, isso aqui você aplica a gente, né? E eletrônico controlador de velocidade caseiros mal projetados. Então, sempre é bom vocês estudarem um controlador de velocidade eletrônica de potência que já existe, se vocês forem querer desenvolver a sua prova, porque realmente tem muitos detalhes nesse projeto. Bom, vamos finalizar aqui falando, mostrar rapidamente só os robôs da Records, tá? Esse aqui foi o primeiro robô da gente, foi o Lacrainha, aqui em cima, ele foi inspirado em PIG, tá? Que é um sistema que entra dentro de tubulação a petróleo, mas a estrutura dele era bastante parecida. Ele evoluiu para o Lacraia, que depois evoluiu para o Anu. Ele é um overhead toado, né? É um robô que, quando você gira, inverte a rotação dessas duas rodas, essa racha, ela gira e tenta afincar o adversário. Depois a gente foi para o Ciclone. O Ciclone é um robô que tem uma lâmina de aço 5160, tá? Que é o aço usado, basicamente um aço que é usado, uma lâmina usada em suspensão de caminhão. Essa que a gente utilizou, endurecida, temperada, né? E que girava para um spinner horizontal. Esse robô foi campeão brasileiro 2 vezes. No Challenge e no ENEC, no CNE. Aí uma visão do Ciclone. Essa anatomia dos robôs tem no tutorial, para vocês podem ver todos os robôs por dentro, os componentes deles. E amanhã vocês vão poder ver também todo por dentro. Né? Aqui mais detalhes lá da construção do Ciclone. Então, umas fotos lá dele sendo construído e montado. Depois veio o Titan em 2005, que é um spinner horizontal. Ele é uma evolução do Ciclone, é um Ciclone mais baixinho e com uma lâmina reta ao invés de uma lâmina curva, que é mais eficiente. Uma lâmina curva tem mais risco do robô se auto-capotar, bater em algum obstáculo, algum outro robô e ele virar. Uma lâmina reta é mais eficiente. Esse é aquele que quebrava a linha na apresentação aqui? Foi. Aqui está a visão dele por dentro, então ele tem 3 packs de níquel cádmio de 24 volts, aqui a chave on-off, a chave rela, aqui tem solenoide C1, aqui a eletrônica que ele utilizava, que era o SMC, agora a gente migrou para Victor, tá? Que é um outro controlador de velocidade, aqui os motores de locomoção das rodas, aqui embaixo, são magmotos, né? Aqui estão as rodas, Coulson, essa outra roda aqui está a lâmina, e por baixo da lâmina estão os 2 motores que ressonam. Aqui algumas vistas lá da construção do robô, os testes que a gente fez, pegou uma panela de pressão, encheu de halter e botou para bater no robô.